Oi, gente, estamos iniciando mais um episódio do Talk com Edna Esmeraldino. Mais uma vez, com mulheres lindas e antenadas aqui para a gente conversar. Temos alguns assuntos relevantes, mas tem alguns que chamam mais a atenção. Nós fizemos um episódio alguns dias atrás que é: as mulheres estão mesmo empoderadas? Né? Foi um tema bem bacana que a gente fez. E em 2 semanas, menos de 2 semanas, deu 3.000 visualizações no nosso vídeo, bastante perguntas. E eu decidi convidar novamente a doutora Marilane Ribeiro para estar aqui com a gente, ela que é coordenadora do projeto OAB por Elas, para trazer alguns esclarecimentos, responder algumas perguntas que a gente recebeu das nossas telespectadoras. Trouxe também minha filhota, Samara, para a gente ter uma representante de uma mulher jovem aqui, né? Que talvez não tenha tanta experiência quanto a gente, que a gente aqui somando, não dá nem para somar a nossa idade, não, né, melhor meninas? Não. Melhor abafa o Deixa caso. assim. Mas é importante a gente ter, né, todas as tribos aqui representadas. Hoje a jornalista Liliane Bento tá dodói, não pôde vir participar. A Fernanda participou de um episódio, depois já teve que sair. E a Tayla ainda está com alguns compromissos de agenda que não conseguiu voltar. Então, vocês vão ter que se contentar com a gente mesmo, tá? Mas a gente promete tentar aqui substituí-las na altura. E trouxemos também a vereadora Cristiane Loureiro, que além de ser mulher, né, que é o principal, ela é minha amiga, né, uma fofa querida, tenho certeza que a maioria das pessoas já a conhecem. O pessoal que é de outras cidades, a Cristiane, ela é vereadora aqui na nossa cidade e é procuradora da mulher. Ela assumiu a Procuradoria da Mulher, que quem participa dos meus treinamentos sabe o quanto eu falo desse órgão, que eu achei assim incrível, Cris, ter essa iniciativa, né, ter um apoio diferente, porque parece besteira, mas a informação ainda é o segredo de todas as coisas, né? Ter alguém que te diga qual é teu direito, aonde você pode ir, ou que te encaminhe, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Ter um olhar diferenciado para a mulher. Não só a questão da delegacia da mulher, que cada órgão é importante, mas a procuradoria, ela vem, depois a Cris vai explicar melhor, né, qual é a função, mas ela vem aí para fazer um papel bem importante junto à sociedade. Eu tenho muitas meninas de outras cidades, Cris, de São Lourenço do Oeste, São Miguel, São Carlos, que estão levando para lá, inclusive você me passou a cópia da lei, eu mandei para essas cidades, elas estão indo atrás para instituir também nas suas cidades a Procuradoria da Mulher, e eu acho isso extremamente importante. Então, elas assistem também nosso canal, já vão com certeza ficar sabendo um pouquinho mais. Então, sejam bem-vindas, meninas. Cris, vou começar por você, já que você é a primeira vez que participa do Talk. Fala um pouquinho de você e me fala sobre a Procuradoria da Mulher, como você está com essa nova função, né? Porque você já era vice-procuradora antes, mas agora atuando de maneira mais direta. Então, traz aí alguns esclarecimentos para as meninas, por favor. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, uma satisfação estarmos aqui falando de um tema tão importante e com a minha, eu digo, parceira, né, com a Marilane, já estamos parceira nessa rede de proteção à mulher. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Loureiro, estou vereadora no meu primeiro mandato em Blumenau, sou fisioterapeuta de profissão, gosto muito de estar atuando dentro das políticas públicas da nossa cidade, e é uma satisfação enquanto mulher, né, poder contribuir com as políticas voltadas para as mulheres, e como bem citado ali no início, né, pela Edna, a questão de empoderar, né? A palavra empoderamento, ela acabou sendo até vista, né, com maus olhos, né? E na verdade o empoderar é tornar a mulher que ela tenha acesso a tudo que lhe é de direito. Eu digo que talvez seja deixar a mulher consciente dos seus direitos. Exatamente. E é inacreditável. O tema chamou muito atenção e eu acho que por isso que a gente teve bastante visualizações, porque falar de mulheres empoderadas, aí a gente olha, o nosso século, a maioria das mulheres trabalham fora, são donas de si, ai, meu corpo, minhas regras, mas eu vou trazer aqui depois as perguntas, se vocês ouvirem o nível de perguntas que nós temos aqui, a gente vai ver que de empoderada a gente não tá tendo nada. Tá feia a coisa.
feia, a gente só tá, é tudo 171, é fake news, porque o verdadeiro empoderamento, que é esse da gente entender os direitos que nós temos, a gente está muito aquém disso. E a gente só percebe isso quando a gente põe um assunto desse em pauta e a mulherada começa a falar, mandar seus comentários, mandar suas perguntas, aí a gente começa a entender que empoderamento é esse, né? Os homens não gostam dessa palavra porque acham que a gente está querendo tomar o poder, né? Isso. Empoderar é tomar o poder do outro. E olha, gente, vai anos-luz para que isso aconteça, né? É bem complicado. A mulher ainda não tem os seus direitos básicos. Nós estávamos aqui, quando a gente chegou para outra gravação, a doutora Marilane estava atendendo uma ligação de uma mulher que está em cárcere privado pelo marido, uma pessoa instruída, e não é, não é lá na favela, não, é na alta sociedade. Né? Então não, a gente ainda tem esse problema e a gente precisa falar disso e é necessário. Eu fiquei muito feliz, Cris, quando você e a Silmara foram eleitas, né? Faziam, eu acho que 8 anos que não tínhamos uma vereadora mulher, né? Isso. Não tínhamos uma representante mulher no meio público. E eu acho isso vergonhoso. As mulheres são 53% dos eleitores. Aí falam de representatividade. A gente não tem nem representatividade política. Como lutar pelos nossos direitos? Esperar que o homem dê pra gente algo que é direito nosso, nossa conquista? Isso. Acho que não é por aí, né? Aí a gente precisa entender um pouco melhor. Hoje a Procuradoria, Cris, qual a função da Procuradoria? Então, eu acabei de abrir aqui para explicar que a resolução número 503 é de 14 de novembro de 2019. Veja bem, em 2019, eu e a vereadora Silmara ainda não havíamos assumido e foi uma particularidade, né, que quem criou a lei, na verdade, foram vereadores homens, né, um projeto de autoria do vereador Adriano, e quando eles colocaram essa solicitação de ter a Procuradoria Especial da Mulher, eles já tinham previsto que a ocupação das funções das procuradoras, né, se tivesse uma mulher, que legal. É o ideal. Então, a primeira vez que criaram a resolução, não tinham tomado posse e, né, eu digo que foi o destino, no outro ano, também em 2020, foram eleitas pela primeira vez também na história de Blumenau 2 mulheres. Então a gente já conseguiu, né, atender o que a própria procuradoria solicitava de ter uma procuradora e uma procuradora adjunta. Sim. Né? Coincidentemente, quando a gente assumiu, nós já quisemos, que nós assumimos em fevereiro. E aí, em março, em comemoração ao Dia da Mulher, né, a gente pensou, não, vamos ir atrás desse trabalho da Procuradoria para colocá-lo em prática. E assim, dentro da Procuradoria Especial da Mulher, do trabalho que é feito, o principal objetivo, primeiro, é as mulheres saberem que elas não estão sozinhas e que, através do legislativo, elas também podem buscar o acolhimento, ajuda, orientação, que a gente também vai estar encaminhando para a rede de proteção à mulher. Eu digo que o trabalho é em conjunto, a gente é uma rede e a gente precisa conversar. O que aconteceu é que muitas vezes as ações aconteciam de forma isolada e isso fazia com que o encaminhamento se perdesse no caminho, porque se todos estiverem com o mesmo objetivo e sabendo como está esse encaminhamento, é mais fácil. No início, quando nós assumimos a Procuradoria, a gente também começou a conversar com outros municípios, porque até então tinha saído a resolução, mas a gente, como vereadora, não tinha ainda passado pela experiência. Tanto é que teve um momento da resolução que colocava que a gente tinha como se fosse o poder de fazer, não era só um encaminhamento, mas ir além, que é o processo jurídico. E a gente já corrigiu isso, né? Porque a gente sabe até onde a gente pode chegar respeitando
todos os espaços, né? A gente não precisa estar invadindo ou querendo ser cada um na sua área, um melhor que o outro. A gente precisa trabalhar em conjunto. E as experiências que a gente teve no início, primeiro de divulgação, né? Porque além desse trabalho de acolhimento, de encaminhamento, a gente também faz campanhas, né? E tem que ter, né? E a gente fez um trabalho de um folder que até, desculpa não ter trazido aqui, mas a gente tem também dentro do Instagram a Procuradoria da Mulher de Blumenau, onde a gente tem postado algumas dessas ações e também começamos a divulgar onde a gente ia na comunidade, que eu digo que o nosso grande desafio, né, Mari, é a comunidade saber que tem um acesso até nós. Então, o primeiro... E gratuito, né, Cris? E gratuito. E que assim, hoje a Câmara, como a vereadora Silmara cita, né, dentro desse processo de violência, quando uma mulher chega para fazer algum relato, a Câmara ela tem um local, é neutro. Porque, na verdade, todo mundo que procura a Câmara pode vir por vários motivos, né? Desde uma solicitação de um projeto de lei, desde uma demanda do seu bairro, e, de repente, tu também tem essa abordagem de alguém solicitando ajuda. Quando a gente assumiu, tanto eu quanto a vereadora Silmara, a Procuradoria, a gente também fez um movimento que a gente batizou, né? A Procuradoria da Bernadette Libardo, que infelizmente foi uma das tantas mulheres que morreram de feminicídio na nossa cidade. Eu conheci a Bernadette porque ela também participava de um clube de mães na nossa cidade e ela tinha conhecido um companheiro que estava há meses e diante do relacionamento possessivo, né, que ela já notou que ele estava tendo umas atitudes estranhas, ela terminou e ele não se conformou. Na verdade, ele disse que ele estava muito mal, pediu se podia falar com ela. Quando ele a encontrou, ele desferiu vários golpes de faca e ela veio a óbito. Nossa. E no dia que fizemos essa homenagem para que a nossa Procuradoria Especial da Mulher, né, tivesse o nome dela, a gente também convidou familiares e vieram as filhas dela. Estava nesse dia também, né, Mari? Foi muito emocionante, porque a gente, né, reviveu. A gente sabe que, assim, justiça ainda não foi feita, né? Porque, infelizmente, o processo é lento e, às vezes, depende muito da interpretação, né, jurídica com relação aos fatos, e sempre tem as brechas nas leis, né, Mari? Tem o contexto todo, né? Tem. Que a gente tem que observar. Não, e o fato da mulher, quando ela sofre violência, ela não tem um advogado para defesa. O advogado pode se habilitar como assistente de acusação. E a Defensoria Pública não oferece esse serviço. Ou ela consegue um advogado voluntário para fazer isso, ou ela paga um advogado. E muitas não têm dinheiro para isso. Ou a família da vítima, né? No caso da Bernadette que faleceu, a família teria que contratar um advogado para ser assistente de acusação. Porque aí na falha do promotor ou na ausência de alguma coisa do promotor, esse advogado da assistente de acusação supriria, né? Eu acho que isso falta muito, assim, para as nossas mulheres, né? E isso é importante, porque notamos, né? É uma questão importante até para que a gente tenha consciência disso, né? A gente precisa saber, são questões que são jurídicas, que às vezes, por que não acontece? Como passa impune, né? A gente precisa entender os meandros que a lei tem e saber como atuar, né? Diante do que a gente conversou aqui e ultimamente, Cris, teve uns... Eu não assisto Big Brother, mas a gente lê notícias, né? Hoje em dia o Instagram nos atualiza de tudo. Tem se falado muito sobre relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Houve ali uma questão que, para mim, trouxe exatamente o reflexo do que é aqui fora, porque lá é um laboratório humano, assim como é aqui, né? Uma moça e um rapaz ali no Big Brother fizeram esse relacionamento tóxico. O rapaz nem se tocou que estava sendo tóxico e a menina muito menos que estava sendo vítima.
E é assim aqui fora. A gente não percebe quando esse relacionamento está degringolando, quando a coisa está saindo do controle, quando a pessoa acorda, muitas vezes está como essa situação, né? Então, qual é o objetivo tanto da Procuradoria quanto da OAB por Elas, do nosso talk aqui, das palestras que a gente faz? É trazer conscientização, é trabalhar a prevenção, conscientizar as mulheres para que não cheguem nesse ponto. Né? E se chegar, porque infelizmente, você sabe disso, Cris, e a doutora Marilane também, cada dia mais aumenta o número de violência contra a mulher, Sim. de assassinatos contra a mulher. E aí nós até questionamos no episódio anterior, o que é que está acontecendo? Essa liberdade feminina, será que está provocando isso? Né? Esse empoderamento feminino está provocando isso? De certa forma, sim, porque a mulher ela está tomando lugar de fala, ela está se posicionando e o homem não está sabendo lidar com isso. E aí vem a parte que a doutora Marilane vem trabalhando também com a OAB por Elas, para trabalhar os homens também. O homem atual precisa aprender a conviver com a mulher de hoje. Você quer que a tua mulher trabalhe, quer que a tua mulher ajude nas contas? Aprenda a conviver com uma mulher que tenha sua independência. Né? Isso é educação, a gente precisa debater esses assuntos, a gente precisa trabalhar isso. Não adianta falar de violência só para a mulher. Não. A gente precisa que crianças, adultos, jovens, né, e idosos falem sobre o tema. Nós temos violência, eu repito sempre isso e às vezes assusta, né? Que nós acordamos com violência, tomamos café da manhã com violência, almoçamos com violência e jantamos com violência, ou assistindo, ou presenciando, ou produzindo, porque nós produzimos violência também. Sim. E a violência contra a mulher se tornou famosa, mas o contrário não. Ninguém fala dos homens que estão apanhando. E aí a gente acha engraçado quando se torna engraçado, quando é o contrário. Mas tá cheio de rapazes aí sendo agredidos, né? E aí, nós até brincamos, nosso técnico brincou antes da gente começar, tem a Lei Maria da Penha, e ele falou que tem que criar a Lei João de Navegantes. João de Navegantes, verdade. Para defender o João de Navegantes também, tem a Maria da Penha, né? Viu, Cris? Ó, pode apresentar a lei aí, João. Projeto de lei, né? Mas a doutora pode falar... A mesma lei Maria da Penha também defende o homem, né, doutora? Sim, hoje nós temos alguns julgados em que a própria lei Maria da Penha está sendo aplicada para homens em situação de violência doméstica familiar. Mas deixando bem claro, mesmo que não seja usada como analogia à lei Maria da Penha, os mesmos direitos que a mulher tem, o homem tem. Então, a gente vai trabalhar eles de forma diferente, porque, por exemplo, a lesão corporal... a destruição do patrimônio também. Então, nós temos várias formas. Então, assim, é muito importante, eu acho sempre muito importante deixar claro isso, que ninguém bate ninguém, ninguém agride ninguém, as pessoas precisam se respeitar. A violência é crime, né, doutora? Independente contra quem é, se é um idoso, se é uma mulher, se é uma criança, adolescente, violência é crime. Né? E aí a gente passa pela questão da autorresponsabilidade, que nós falamos até no episódio anterior. A mulher com essa questão da liberdade também, ela de certa forma, ela vai para um lado também muito provocativo, em muitos casos. Né? A gente precisa entender que existem homens abusivos e existem mulheres abusivas, e eu até diria que na questão de ser abusivo, a mulher é mais abusiva do que o homem. Ela tem mais nuances do que o homem. O homem, ele é mais pesado nas suas colocações, mas a mulher, ela tem 1001 facetas. Como nós falamos... A mulher é mais provocativa, com né? certeza. Mulher Qual é a mulher que não... mais ofensiva nas palavras, assim, né? Que não stalkeia o marido, que não pega o celular, não dá uma batida policial ali, né? E não vai fazer disso um drama. Então, nós, mulheres, precisamos gerar consciência e entender qual é, como dizia Freud, né? Qual é a responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? A gente chega lá na ponta, na violência, e isso tem que ser punido como crime, não tem outra forma. Mas o que gerou os gatilhos, né? Quais foram os gatilhos, né? Eu costumo dizer, os jovens de hoje em dia, os meninos que estão aí agredindo meninas, são nossos filhos. Eu tenho um filho de 25 anos. O teu tem quanto, Mari? Eu tenho um de 27, um de 22, uma de 21... Não, de 20 e um de 18. Tem uma turminha. Muito, uma penca.
E aí, como funciona, né? É a educação que os pais estão dando. E muitas vezes, hoje, nós temos muitas famílias onde foi criado só pela mãe. E aí, de quem que é a culpa? Eu acho que a responsabilidade ali, a pessoa já nasce com a personalidade dela, né? Nós Sim, temos a nossa mas personalidade, a a nossa nossa personalidade, natureza. nosso caráter, e eu posso falar como psicanalista, é formado dos 0 aos 7 anos de idade, pelo ambiente ao qual nós estamos expostos. A ciência, ela determina que o que nós somos de DNA determina só 30%. Ela só determina 30%. Todo o restante é o ambiente que eu vivo. Então, a família onde eu sou criada, a família que eu tenho ou a que eu não tenho, vai formar meu caráter. Então, Por isso que é pesado, eu né? acho muito importante trabalhar a violência no contexto familiar como um todo. Porque às vezes acontece o quê? A criança sofreu ali, por exemplo, um abuso sexual e você não trata a família. Você trata ali por uns 2, 3 meses a criança que foi abusada, que sofreu o abuso, e a gente esquece que essa criança vai virar adolescente, que essa criança vai virar um adulto, e adulto mal resolvido, problema para a sociedade. Com certeza. E a violência hoje, ela é um problema de saúde pública, né? Sim. Nós precisamos entender que se as pessoas não tratarem o emocional, eu bato muito nessa tecla, a gente vai continuar produzindo violência. E, assim, é aquela coisa, né? Se o meu filho bater no teu filho, meu filho tá destemperado. Não, destemperado, ele se perdeu, me desculpa, ele se perdeu. Se o teu filho bater no meu filho, o teu filho é um agressor. É um bandido. Teu filho é um bandido, tem que ir pra cadeia. Mas se o meu cometer violência, ele se perdeu, é um destemperado, né? Eu falo assim, quando nós cometemos a violência, ou quando a violência é cometida por alguém do nosso meio, a gente tenta dar desculpas, né? Justificar aquela violência em vez de tratar. Eu acho que a gente não tem que passar a mão nem deixar de criminalizar, mas que a gente precisa tratar essas violências para que elas não voltem a acontecer. Samara, você que tem 19 anos, né? Jovem, começou a namorar agora, graças a Deus, demorou. Agora vai começar. E namora com o santo. Beijo, meu genro querido. Fofinho, a sogra te ama. Pedro é um querido, super tranquilo. É mais fácil a Sam me agredir ele do que o contrário. Não, ela também não agride, ela é boazinha. Mas no teu meio, como que vocês veem a tua turma, pessoal, né, tuas amigas, vocês chegavam a falar sobre violência? Eu lembro que você comentou uma vez de um relacionamento de uma colega que tinha um namorado tóxico, que afastou ela de todo mundo e tal, você percebeu isso e ela não percebia que estava num relacionamento tóxico, né? Enfim, como vocês conversam entre si? Como é esse entendimento para vocês? Bom, usando esse caso que você mencionou da minha amiga, a gente éramos em 4 amigas. Ela era uma dessas 4, a gente juntou em 3 e conversamos entre nós como que a gente ia abordar esse assunto para ela ou para a mãe dela, qual a gente via que seria melhor. Eu que tenho uma mãe super evoluída e psicanalista, fui perguntar para minha mãe, mãe, o que eu faço? Daí a gente tentou falar com a maior calma possível, tentar entender o lado dela. E com calma e no tempo dela, a gente conseguiu fazer ela enxergar o que ela estava passando e que isso não era normal. E podia ser do caso dele não saber que ele estava sendo abusivo também. Daí agora os dois conversaram e estão tendo um relacionamento normal. Porque se não há essa conversa, e ela, eu lembro que você tinha comentado comigo, ela não tinha esse diálogo com a mãe, né? Sim. Então as amigas precisaram fazer essa intervenção de chegar e conversar, né? Perceber isso e conversar e ajeitar, porque às vezes é só isso mesmo. Jovens são inexperientes, né? Se eles não tiverem essa orientação, e me diz uma coisa, vocês tinham palestras, alguma coisa, colégio sobre esse tipo de... Não, né? Palestra na escola só sobre um tema que geralmente não vai usufruir nada da nossa vida. Um tema que seria importante ter nas escolas, inteligência emocional, formação para os professores também. E é difícil, né? Porque a gente sabe, eu tô sempre falando aqui, o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Então a gente tem uma geração ansiosa, né? E deprimida, e vice em depressão. Então a gente tem essas duas vertentes aí. Se eu não sou ansioso, mas alguém na minha família é. Não tem.
A gente está convivendo com isso. Então, a gente precisa... Os Estados Unidos, por exemplo, eles ensinam inteligência emocional nas escolas. Isso é matéria obrigatória para que a pessoa cuide das suas emoções e não venha replicar esse tipo de violência. Nós, infelizmente, ainda não temos isso. Até a Procuradoria da Mulher fez também, né, Cris? A gente fez uma palestra na Câmara de Vereadores no ano passado sobre isso. A gente tem tentado, mas, como eu digo, é uma andorinha, né? A gente está tentando divulgar e promover isso, mas precisa conscientização. E não é necessário palestras. A gente tem tanta coisa gratuita, né, meninas? Tem podcast, tem vídeo no YouTube gratuito, qualquer um pode ir lá. E eu sempre falo, as pessoas falam, mas eu queria me consultar com você. Uma consulta, 1 hora comigo é R$600. É o custo da minha hora. A pessoa não tem acesso a isso. Mas o que eu faço no consultório está em todos os meus podcasts, estão nas minhas palestras que são gratuitas. Então, basta a pessoa ir atrás da informação. Então, o que é que está acontecendo? Por que a gente está se perdendo, né? Eu vou falar umas perguntas aqui que eu quero que vocês me ajudem a responder, das meninas que mandaram. Pode falar, Cris. Antes, Edna, talvez até seja nas perguntas, sim, né? É que a gente refletindo aqui com relação a esses temas, é importante a gente, até pela experiência que a gente passa na Procuradoria, acredito que Marilene também, o porquê que a mulher não se percebe, às vezes, que ela está num momento, né, de violência. Primeiro, que muitas mulheres, às vezes, têm receio de denunciar, porque para elas só existe a violência física e sexual. E, na verdade, uma das que mais, né, a gente tem casos e onde existem os relacionamentos abusivos são as violências psicológicas. São as mais graves. Né? Não deixam marcas visuais, mas as marcas que ficam na alma tem com certeza um efeito muito maior, né, Cris? Muito maior, sabe? Que vai fazer com que essa mulher se restrinja dos seus amigos, né? Ela vai se destruindo por vai dentro, se né? destruindo. A autoestima dela, tudo afeta. Ela não consegue se perceber e chega um momento que a gente fala que são as fases, né? No início, o relacionamento é 1000 maravilhas, né? É o teu príncipe encantado. Aí, de repente, ele começa dentro daquele amor, que não existe amor aquele assim. Cuidado, né? É aquele cuidado, aquele ciúme excessivo, que a mulher até gosta, né? É uma demonstração de amor. Ai, fofinho, tá cuidando de mim. Tô cuidando, ele me ama. Ciúme é fofa até o homem aparecer no Cidade Alerta. Mas é por aí. É mais ou menos isso aí. E aí a gente precisa ter essa percepção. E outra coisa, Edna, é que assim, ó, a nossa sociedade, ela, né, é difícil quando a gente fala desse tema, ainda é um tabu. E aí eu relato uma vez, eu participei de uma caminhada do Horas de Day, né, que também é para essa mobilização, né, de violência contra as mulheres e meninas. E aí teve um relato, né, que aí saiu na mídia, tudo, e aí é como a gente percebe que a sociedade vê, né? Aí a pessoa colocou, todas essas mulheres que estavam passeando, né, fazendo essa passeata, são todas vítimas, não sei o quê, sabe? E a gente estava ali, né, para dar voz, apoiando essas mulheres. E tinham mulheres também, né, que estava nessa caminhada, mas a maioria delas é difícil depois que tu passa uma situação, mas quando tu se engaja depois nesse processo, tu acaba até sendo modelo, né, para as outras. E aí a contribuição que eu queria dar, que quando é citado assim, está aumentando cada vez, a gente faz uma reflexão. Será que não sempre teve e talvez não era denunciado? E o acesso que a gente tem hoje à tecnologia, né, as redes sociais, tudo faz as mulheres ter mais informação, né, e poder mais coragem, né, porque começa a se posicionar. Começam lá a assistir um podcast da Edna, né? Ela se encoraja e hoje assistindo aqui falando, tem através da OAB por Elas, tem através da Procuradoria. Vou procurar ajuda. Apoio, exatamente. Uma das primeiras que levantou, que eu lembro, assim, que levantou bastante essa polêmica, vocês devem lembrar, foi a Luísa Brunet. Lembra? Lembro. E o quanto ela foi, até hoje, apedrejada ainda por conta disso. Isso. Ela quis se aparecer, porque o cara tinha dinheiro, ela quis tirar dinheiro dele.
ele, não sei o quê. Então, sempre vai ter as pessoas que vão se solidarizar com a pessoa, apoiá-la na sua luta, e sempre vão ter os críticos, né? A turma do contra, que vai dizer que ela está se aproveitando, enfim. Uma pergunta que o pessoal mandou para mim é: o que é empoderamento? Para ti, Cris, o que é empoderamento? O que é uma mulher empoderada? É uma mulher, acima de tudo, que tem autoestima, né? Que sabe do seu valor. E aí, quando ela tem esse conhecimento, ela não tem limites, né? Ela busca tudo que ela quer realizar, o que ela quer fazer, os seus direitos. E ela é vista na sociedade, muitas vezes esse empoderamento até assusta, né? Porque ela sabe o que quer e sabe onde quer chegar. Legal. E para ti, doutora Marilane, Então, o que é uma mulher empoderada? Eu tenho um quê com essa... Eu também, eu detesto essa palavra. Eu sempre também não gosto dessa palavra. Porque, assim, eu vou usar a Bíblia ali. Lá em Gênesis, fala que todo o poder foi dado dos céus e da terra. Então, eu recebi de Deus esse poder, né? Eu acredito em Deus, quem não acredita, cada um com as suas crenças, né? Mas, assim, então eu não fiquei empoderada, até que agora vai mudando, né, os termos, né? Eu nasci assim. Eu acho que com o tempo eu fui me conhecendo melhor, me permitindo melhor e vendo ali quais eram os limites que eu aceitava para minha vida ou não. E não estou dizendo que eu acertei todas as vezes, né? Eu sou divorciada, fui cristã a minha vida inteira, me considero cristã ainda, né? Porque acredito em Cristo. Sim. E só que eu nunca fui de usos e costumes. E eu sempre fui moderninha demais para a igreja, é igual eu. A gente tem cara de tudo, menos de irmã de igreja. Isso. Então, assim, ó, eu fui entendendo que o meu relacionamento com Deus, ele era extremamente importante. Mas que para o meu relacionamento com Deus funcionar, primeiro ele tinha que acontecer comigo. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Quem eu tenho que amar primeiro? Você? Eu. Então, se eu não aprendesse a me amar, a me aceitar com todas... Quando eu era novinha, eu era modelo internacional e era muito magra. Não tinha bunda, não tinha peito, não tinha nada. Então, eu tinha um conflito comigo que eu era muito magra, eu me achava muito feia. Magrela, comprida, com 9 anos, 1,71 de altura, era um ET, né, para minha geração. E isso me dava uma série de problemas, assim. E aí, depois eu engordei. Aí eu vi que eu fiquei muito feliz de estar gordinha. Porque aquele estigma de que o meu valor estava na minha magreza, aparência, no fato de ser modelo, tinha ido embora. Mas aí eu criei outros problemas. Porque aí essa obesidade, na realidade, era um reflexo do meu divórcio. Que eu engordei 30 quilos em 2 meses, então não tinha nada de saudável na minha obesidade. E eu sintomatizei todas as questões do meu divórcio naquela mulher. E eu falei assim, poxa... Mas espera aí, eu não posso ser a minha forma física, eu não posso ser a roupa que eu uso, eu não posso ser o que a sociedade quer que eu seja, eu tenho que ser Mari. Quem é a Mari? E eu comecei a me perguntar, quem sou eu? Quem é a pessoa que eu quero ser? Eu quero ser o que a sociedade quer que eu seja ou eu quero me transformar numa pessoa que me admiro? E, por consequência, as outras pessoas vão admirar ou não? Né? E eu acho que eu não gosto muito dessa palavra empoderada, não, porque parece que alguém te deu poder, parece meninas superpoderosas. Ela passa a impressão de que alguém tem que te dar o direito de ser empoderada ou não. Ou que você é obrigada a ser uma coisa que você não quer ser. Tipo assim, aquela história assim, você é advogada? Nossa, mas você usa tênis? Eu conheço advogadas que usam tênis e usam calça jeans e vão para o fórum. Não me torna mais competente ou menos competente. E assim, são advogadas extraordinárias. E conheço advogadas que vão muito empoderadas e não sabem abrir a boca na audiência. Então, essas pessoas estão tão ligadas à imagem, a um perfil social, que elas esquecem de olhar para o ser humano de verdade. Então, assim, a minha meta de vida é, por onde eu passar, ser um agente de transformação. Porque se eu conseguir transformar a minha vida, e ainda estou em transformação, né? Estamos em obra sempre, né? Melhorando sempre. Se eu conseguir fazer isso, de passar um melhor, de trazer algo bom para a vida da outra pessoa, é isso que me importa. Se é feio eu sair correndo aí, assumir uma mulher no dia da reunião, que avisaram para a mulher que o ex-companheiro tinha sido solto. Nossa. E essa mulher foi se esconder. Mas como eu conversei muito com aquela mulher, eu mais ou menos imaginava onde ela estava.
Gente, eu tinha uma reunião com toda a rede de proteção à mulher. A minha preocupação foi ir atrás daquela mulher. Que Meu tinha segundo corrido. plano era a rede de proteção, não porque era menos importante, porque eu sabia que tinha a Paty lá para cobrir, as meninas para cobrir, fui comunicando, achei a mulher, coloquei ela num lugar seguro e fui para a reunião. Outra pessoa diria, não, deixa ela, o problema é dela, se vira. Mas ou a gente vira agente de transformação, como a Cris que eu olho para essa mulher, eu fico, meu Deus do céu, eu falo, oi, Cris. Ai, tô num evento, tô num negócio, sempre extremamente ocupada e com coisas que não são delas. Sim, porque a Cris nem filho tem, né? Só um cachorrinho, né, Cris? Só Os filhos são os cidadãos. é a típica mulher que cuida muito bem da vida alheia, Cris. Eu Isso acho que mesmo. é esse tipo de cuidado que tem que ter. Sim. Se é para alguém cuidar da minha vida, que seja para cuidar para melhor. Que seja uma Cris, né? Na Para minha fazer vida. o bem para o outro, né? Até porque, assim, né, o dar poder, eu vejo que essa não é o poder em si, né, como às vezes é levado ao pé da letra, e sim da questão do amor próprio. Exatamente. Então, quando a mulher tem amor próprio, que eu falei, ela vai saber onde ela quer chegar, tudo. Vou dar um exemplo, né? Quando eu vivi a minha adolescência, eu tinha terminado meu segundo grau, sabe, Maria? Aí eu tive os meus namorados e eu via que, assim, eles já tinham sua faculdade, tudo, e eu me sentia inferior, né? E, assim, parecia que eu não conseguia acompanhar, mas é uma coisa nossa, né? Sim. E quando eu comecei, que eu passei no vestibular, porque na verdade eu estudei em colégio estadual e queira ou não, a gente, para se preparar para o vestibular, né? E até quando a gente fica um pouco mais de tempo sem estudar, a gente faz aqueles cursinhos, tudo. E quando eu fiz o vestibular, eu sempre quis já, comecei também a profissão, que a gente pode ajudar de várias formas. Eu procurei a fisioterapia, né? Que me identifico e atuo à noite, 2 vezes por semana ainda, né, Mari? Fora do meu expediente. E na fisioterapia, eu trabalhei, que eu digo que não é o lado humanizado da fisio, é o meu lado. Você falou, tá na minha personalidade, no meu jeito, né? E estar graduada, estar fisioterapeuta, eu vou dizer assim, independente do curso, mas para mim foi um divisor de águas, tá? Eu ter uma faculdade. A gente rompe uma A barreira. gente rompe uma barreira, a gente conseguiu, Uhum. né? Que eu acho que assim, é 2 momentos, por exemplo, um casamento, né? Mas a graduação é o teu momento, né? Tu conseguiu, tu conquistou. Então, assim, toda vez que a gente fala com uma mulher, ainda falei com uma amiga minha, não faz muito tempo, né? Que tá saindo de um relacionamento, que a gente já... geralmente quem tá ao redor consegue perceber. Observas, né? Observa Uhum. que, né? Já não tá bom. Não, era um relacionamento abusivo, né? Mas só faltava ela se perceber. E aí, quando acontece isso, e aí a pessoa, o que aconteceu? Ela fez todas as vontades daquele namorado, marido, enfim, não estudou, não trabalhou, então ela foi dependente financeiramente dessa pessoa, e aí perguntar o que eu vou fazer agora? Vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar a estudar. O que você gostaria de ser? Né? O que você gostaria de trabalhar? Ainda e aí, é tempo, né? ainda é tempo. Assim, vamos lá, busca a tua independência, busca a tua autoestima. Né? Porque ainda até a pessoa me falou, eu me sinto uma burra. Mas é assim que a gente se sente. Exatamente. Sami, para você, o que é uma mulher empoderada? Para mim, poder é conhecimento. E, no caso, uma mulher empoderada é uma mulher que conhece a si própria e nunca se contenta com a situação que está e quer sempre melhorar, sempre tem busca de conhecimento. Bem bacana as três respostas, né? E eu penso também, assim como a Mari, eu não gosto, às vezes me chama, eu quero que você faça uma palestra sobre empoderamento feminino. Eu falo, olha, para mim o empoderamento feminino desconstrói tudo que é colocado pela mídia. Porque a mídia diz que você tem que ser, parecer, ou seja, satisfazer a curiosidade alheia ou a expectativa alheia para ser considerada empoderada. E para mim, ser empoderada é uma coisa completamente oposta, é interno. É eu me amar e eu me sentir autossuficiente para dizer sim e não. Isso que a Cris falou agora, amor próprio, né? A Cris estava falando dessa sua amiga, eu não sei, tem alguns vídeos, depois eu mando para ti,
tu passa para ela dar uma olhada. Eu conto sempre a minha história, tem livro, enfim, nas minhas palestras. Eu casei com 17 anos, fiquei casada há 5 anos, meu primeiro relacionamento, fui traída 13 vezes, me separei, eu era completamente dependente emocional e financeira. Eu vivia um relacionamento abusivo emocionalmente. Ele era um fofo, um querido, nunca me encostou um dedo, mas era abuso emocional, né? Psicológico, né? Psicológico. Eu terminei, a Mari estava falando, eu me identificando aqui. Eu engordei 23 quilos também, fiquei detonada em todos os aspectos, emocional. E aí você para, você olha e fala, e agora? Eu preciso do cara para comer, né? E o que vai ser de mim? E aí você se torna empoderada, mas não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, com o glamour que é. Você vai assumir a responsabilidade que nós temos o hábito de deixar na mão do outro para que o outro me faça feliz, que o outro me sustente. Terceirizar a O dia responsabilidade. que você não depender de ninguém, que você depender única e exclusivamente de você, aí você vai ser empoderado. Eu costumo dizer que a gente não pode dar para o outro um poder ou uma licença para que o outro me faça feliz ou me faça infeliz. Eu sou feliz porque eu decidi ser feliz. Se eu estiver casada, eu sou feliz. Se eu estiver separada, eu sou feliz. E tá tudo certo. E precisa desmistificar, né? Essa questão, assim, de que esse empoderamento, ele está ligado a uma mulher ser uma executiva, ou ela ser ter, tudo perfeito, casar um único casamento 1 milhão de sucesso, ou ser casada, Deus, ou ser casada, ou não, ser a mulher mãe. Tem que ser mãe, porque senão não Tem corresponde que à expectativa amamentar, de tem que ser mãe, ela tem que ter filhos. Eu conto, né, quando o Roberto me pediu em casamento, ele falou pra mim, ele tinha 38 anos, a minha vida toda eu nunca casei, eu falei que quando eu casasse seria uma vez só, eu falei, ih, filho, eu quero casar pro resto da vida, eu falei, olha, você tá procurando a mulher errada, eu não sou essa pessoa que você quer pro resto da vida, esse negócio de pro resto da vida pra mim não existe, independente do que as pessoas digam, pra mim, o mais importante é se eu estou feliz. Não me importam as condições. Se eu tiver que me separar, me divorciar, não vou apanhar na cara, não vou ser sufocada por ninguém e também não vou passar por cima de ninguém. É eu ser feliz dentro do que para mim é importante. Então, se isso for bom para você, a gente pode tentar conversar. Caso contrário, não tem negociação. E o para eu não vou vem, né? Com certeza, Como é óbvio que da não. Boa relação, né? Sim, não resta a menor dúvida. Se você está feliz, eu costumo dizer para quem pergunta para mim, e como não ser traída? Né? As pessoas me perguntam, é uma das perguntas que mais me fazem. Gente, então. Aí eu sempre falo, olha, a única garantia, se é que existe uma, é que a pessoa esteja feliz, porque quem está feliz não tem porquê, né? Trair ninguém. E aí também traição é uma coisa muito pessoal para cada um, porque tem N possibilidades. Outro, é no outro, exatamente. Não é na gente, o que o outro faz ou deixa de fazer é um problema dele, não tem escolha a ver com dele, você não é responsável pelas escolhas do outro, né? Exatamente. E às vezes a mulher pergunta, né, quando há uma traição, o que eu fiz? Sim, né, a primeira coisa, a Mari sabe disso, a primeira coisa que vem para uma mulher que é traída é a culpa. Aonde foi que eu errei, a culpa é minha. Aí depois leva um tempo até a fichinha cair e ela compreender que isso fala sobre o outro, ou joga não fala sobre amante, nós. Né? Sim, vai lá, bate na outra, ele, bate na mulher, a outra não tem nada a É. ver quem casou com você. Fala, gente, qual é o teu combinado com aquela pessoa? O ideal é não agredir, E mas se essa eu for pergunta- para brigar um dia, o ideal é não agredir. Mas se um dia eu fosse para brigar, não seria com a amante, seria com o marido. Com quem tem compromisso, Quem casou né, comigo, com você. quem fez o compromisso monogâmico comigo foi o marido, por que eu vou bater na outra mulher? É. Tipo, levou meu marido. Hoje uma mulher falou isso lá no projeto. Porque ela levou meu marido. Eu falei, querida, não tem isso. Ninguém leva quem Ela tu não quer ir. levou, ele foi sozinho e dá graças a Deus. Às vezes tem livramento. coisa que parece ser ruim e que às vezes é uma bênção, um livramento. E a gente já escutou isso, né? Às vezes até de abordagem, onde a mulher vai pedir ajuda e também perguntaram, né? O que você fez? Sim, sabe, né? Sim. Aí por isso que tem os Entrevista, projetos o que você específicos, né? Para que a mulher seja acolhida dentro da realidade dela. E eu, como psicanalista, atendo também muitas mulheres que passam por esse tipo de situação, violência, e elas chegam na minha frente, e eu, como psicanalista, preciso entender que a maioria delas não está pronta para se separar. Ela vai continuar apanhando, ela quer continuar ali. E justificando os erros do companheiro. E como a gente diz hoje modernamente, passando pano, né? Passando pano para macho, e você vai fazer o quê?
E às vezes É o direito de livre-arbítrio dela. Às vezes é uma relação que vem também. Ela viu a mãe dela vivenciar tudo aquilo. Tudo tem um processo. E aí eu preciso trabalhar o psicológico dela, fazer ela enxergar, né, o potencial que ela tem, aonde está o problema, né? E às vezes, só um complemento também, que antes, quando você citou ali a fala da sua filha, eu lembrei disso. Quantas famílias, quando há um rompimento numa relação, ou quando a mulher decide, né, vou assumir, a família dá razão Para ele. para ele. Sim. Porque ele era o bonzinho, ninguém era casada com ele, né? Ele era o bonzinho. E às vezes nem isso, né? Mas no meu caso, a minha primeira traição, eu fui e falei com meu pai, quero me separar. Meu pai, não, filha minha não vai ser divorciada. Vai viver tua vida, aprenda a viver assim, pronto, acabou. E assim foi indo até o dia que que a situação se tornou insustentável e, enfim. Mas, assim como eu, tem várias outras, né? Vamos ao nível das perguntas, para vocês entenderem o que está acontecendo por aí. Daí a gente vai ver que a mulher está longe de ser empoderada, né? Bom, primeiro me perguntaram isso, né? O que é empoderamento, né? É você, em primeiro lugar, se amar. Quando você se amar, pouco importa se quem está com você te ama ou não te ama. Isso é um problema dele, tem a ver com ele, não tem nada a ver com você. Quando você se ama, você sabe a hora de entrar, a hora de sair, você sabe dizer sim, dizer não, ficar, se for a sua escolha, ir embora, se for sua escolha. Isso é empoderamento. É não esperar, mas o que o meu pai vai dizer, o que minha mãe vai dizer, o que o meu pastor vai dizer. O meu pastor, eu sempre falo isso porque as pessoas acham que os pastores são tapados e ignorantes. Meu pastor, pastor Niltinho, pastor Lediel, da Assembleia de Deus aqui de Blumenau, falam sempre, se a mulher que apanha não tem que ligar para o pastor para pedir oração, não, tem que ligar para a polícia. Botar esse cara na cadeia. Lugar de cara que bate mulher é na cadeia. Então não vem com esse papinho de que a igreja diz que não é para se separar. A igreja diz que todos têm que ser felizes, a mulher tem que cumprir com seu papel e o homem também. Então começa por aí. Respeito. Isso aí era de 1900 e Noé, não ainda vale mais. Ninguém mete a colher. Mete sim. Não é nem a colher, vamos de página. Colherão já, uma concha. Aí olha só, o nível, né, de problemas. Eu vou fazer uma bem divertida, depois a gente vai para as outras. Olha só, um comentário que a pessoa me mandou. Na hora do sexo, o meu marido fica assistindo a TV. Ai, o que eu faço? Como ser uma mulher empoderada diante disso? Educada? Não, aqui pode falar o que quiser. Parou, meu filho. Parou. Ou TV ou eu. Parou, Aí gente. eu brinquei, né? Na hora que eu li a pergunta da pessoa, eu falei, desliga a TV. E pega seu brinquedo, não é não? Mas aí, claro, né? Com certeza a TV tá mais interessante que o relacionamento dos dois. Porque, pelo amor de Jesus Cristo, né? Quem é que faz um troço desse? Não, né? Daí sem tá ali condições. e não é nem assistindo algo que o estimule, não, é assistindo jogo assistir de o jogo. Não, mas jogo de futebol estimula homem. Eu acho que ele queria as duas também, coisas que o homem mais gosta, né? Futebol e mulher. É que, na verdade, assim, ela, se valorizar, né? Eu falei, em primeiro lugar, tenha uma conversa fora, mas se é comigo, eu saio dali na hora. E os casais precisam, na realidade, voltar a ser casais, né? E, assim, não jogando a responsabilidade para a mulher também precisa lembrar que ela tem que deixar de ser mãe e ser esposa. Porque vamos combinar também, assim, não fazendo partido dos homens aqui, daqui a um pouquinho eu começo a falar mal deles de novo, né? Mas, assim, agora falando um pouquinho de nós, mulheres, quando a gente tem filhos, a gente esquece que tem que ser esposa também. Aí a gente toca até naquela questão da live, o filho dormindo no quarto dos pais. Gente, não pode, primeiro que é crime. Porque se o seu filho pegar qualquer cena sexual ali e alguém denunciar ou a criança falar na escola, você vai pra cadeia. Então a criança não tem que estar no ambiente que é do casal. O quarto do casal vocês têm que brincar. É quarto do sexo, não é quarto para estar criança. Assistir filminho, vão assistir na sala. Deixa a cama do casal ali como um ambiente pornô mesmo, um ambiente do sexo, né? Exatamente. Coloca luzinha diferente, se for, né, do casal. Agora, imagina. E além de ser um crime, doutora, tem um efeito psicológico, porque daí muitas pessoas pensam, mas ele era bebê, ele não via.
Bebezinho está captando a energia do ambiente. Quando você entra num local onde tem briga, você já não sente, pode não ter visto a briga, também, né? mas você já sente o clima ruim. O bebê é a mesma coisa, ele está captando essa energia sexual. O que acontece no futuro? A sexualidade dessa criança vai ser desperta antes do tempo esperado. E isso vai trazer problemas, vai acarretar problemas para essa criança. Aí aquela criança que na fase de escolinha começa a pegar e tirar a roupa do coleguinha, querer olhar, começa aquelas coisas, tal, aqueles problemas que a maioria das mães curiosidade passam. antecipada, né? Exatamente, porque teve, e aí ninguém sabe a origem do problema. A origem do problema está lá atrás. Então, o buraco é sempre mais embaixo, né? A gente precisa ter esse cuidado. Outra questão que eu falo sempre nas minhas palestras, que parece ridículo, porque é o básico do básico, mas o óbvio precisa ser dito. E nesse caso, então, nem se fale. Quando a gente faz palestras para casais, a gente sempre passa as perguntas. Sabe qual é a principal reclamação das mulheres? Que os homens querem sexo oral, e não é que as mulheres não gostem de fazer. É que os homens não lavam o negócio, não lavam a mixaria lá pra fazer sexo oral. E não querem fazer também na mulher, né? Tem que você toma lá da cá. Você quer que eu faça, faz em mim também. No mínimo, então, né? Lá, né? No mínimo. Mas aí vamos feito, lá. né? E não quer fazer por quê? Tem que ter conversa aí. Né? Vamos começar pela higiene. Tem mulheres também que, pelo amor de Jesus Cristo, aí eu falo sempre, já criaram um negócio chamado sabonete íntimo. Vai na farmácia, custa mais caro que o sabonete normal, mas ele é específico para a região íntima do homem e da mulher. O nosso pH da vagina e do pênis do homem, ele é diferente de todo o restante do corpo. Se você passar um sabonete, vai ficar mais fedido, um sabonete normal, mais fedido do que já é. Então, não adianta. Agora falando mal dos homens, né? Precisa manter a higiene, né, gente? Sim. Pelo amor de Deus. Se eu quiser ir pra selva, eu vou fazer uma trilha, né? Quero mato, vou na trilha, né? Agora pensa a situação de uma mulher casada ali, às vezes 10 anos, 15 anos com um cara, né? E chega lá na hora do Não, ele quer a mulher toda depilada, toda cedo de 9 horas, e ele tá lá igual como fazer sexo oral numa mata selvagem, né? Na floresta amazônica. Não, né? Não, dá, gente, pelo amor de Deus. Então aqui é canal Homem para fedorento, adultos, sovaco pelo amor de fedorento, não dá, Deus. não. Higiene em primeiro Ali, lugar. acabou o clima. Já era, né? Eu costumo brincar e dizer que o sexo é como você ir num restaurante. Se a comida é boa, o cliente vai voltar sempre. Exato. Se tiver ruim, o cheiro tiver desagradável, não vai voltar, não. Só por obrigação, e olha lá. Não, e o estímulo tem que ser diária, né? Por isso, agora para os homens de novo, ó, agora voltei para os homens. O estímulo, né, Cris? Porque assim, eu fico pensando assim, às vezes o cara chega do estimula trabalho... pelo visual, tá? Então é importante a gente saber. E a mulher, né? É pelo que ouve. Daí eu brinco por isso que as mulheres se maquiam para enganar os homens, né? E por isso que os homens mentem para a mulherada ouvir. Não, como é importante. Mas a mulher, ela é conduzida pelo que ela ouve e o homem pelo que vê. Então a gente precisa saber estimular o homem nesse quesito. E o homem falar, porque a mulher ela precisa ouvir. Tem homem que diz, não, mas ela sabe que o homem eu pode amo ser ela. feio. Mas se ele for inteligente, nada tá tudo ganha certo. de um inteligente. Agora, assim, ó, homem bonito e burro, gente, não dá, não. Não dá. Você dá conta de passar muito tempo conversando com homem burro? Já mandou a mensagem Por ali caridade. errada, ansioso, errado, eu já fiquei ansiosa. Eu também. Já... Botou ansioso com C, eu já fiquei ansiosa. Não dá. Não dá, né? Então, são questões que a gente precisa cuidar. Outra pergunta aqui. Como superar uma traição? Doutora Marilane. Então, essa vai para ti. Assim, né? Eu descobri que eu fiquei casada há 10 anos e descobri que o meu ex-marido me traía desde o tempo do namoro. Pra que casou comigo? Por que me pediu em casamento? E eu lembro, assim, que na época... Casou com quantos anos, Mari? Quando eu me divorciei ou quando eu me casei? Não, quando casou. Me casei com 17 para 18. Quase a minha idade. Me divorciei, eu tava com uns 30, por ali, assim. E eu lembro que quando eu me divorciei, eu pensei assim, mulher... pela sociedade poderosa, né? Me descobri fraquinha. Chorava embaixo da cama, para as crianças não verem, né? Punha tudo lá para minha mãe. E me enfiava debaixo da cama e chorava debaixo da cama. E tinha uma amiga muito especial, a Dener, meu amor, amor da minha vida, meu amigo do peito, minha alma gêmea. Ele chegava... uma vez, esse dia foi bem especial para mim, ele deitou embaixo da cama, do meu lado, assim, não falou uma palavra e só chorou junto comigo. E é um homem zarrão, de quase 2 metros de altura, todo grandão. E ele chorou debaixo da cama comigo.
Então, a minha cura, a minha superação foi no momento em que eu entendi que eu não precisava sair daquela situação da noite para o dia. E a minha mãe, que foi meus pés, a minha mão, meu coração, a minha alma, a minha vontade de viver. Meu irmão me pegava e me punha no banho, porque nem banho eu não queria tomar. Me punha debaixo do chuveiro para tomar banho, correndo. E assim, esse apoio familiar nessa saída de um casamento, seja ele bom ou ruim, quando você termina um relacionamento, você precisa desse luto do relacionamento. Se permitir, né, passar por e isso. precisa achar essa molinha lá no fundo para voltar o quanto antes e retomar a vida e fazer novas escolhas, mudar o ciclo de amizade, mudar o meio que você tá, porque é horrível quando toda hora vinha alguém. Então, deixa eu te contar. O teu marido fazia isso, isso, isso. Na quinta-feira ele ia... Danana. Então, assim, sair desse ciclo de amizade ali que está te fazendo mal, não estou falando do ciclo que faz bem, que te apoia, te oferece amor, conforto e colo. Estou falando daquelas pessoas que só vêm para contar desgraça, fofoca ruim do que já passou. E eu lembro que eu falava, gente, já me divorciei, não quero mais saber nenhuma informação dele nem dela, não quero saber onde ela trabalha, não quero saber onde ele está, o que ele está fazendo. E procurei manter, por conta das crianças, por conta do meu filho caçula, principalmente, uma relação amigável. Não virei refém dele de forma alguma, não era não sempre. E assim, eu procurei mesmo cuidar de mim, me amar, buscar em mim aonde que estava aquela Mari perdida. Porque você perde o chão, a pessoa fica destruída, deixa de ser ela mesma, e para achar de novo aquela Mari, né, animada, empolgada, sorridente, disposta, levou um tempo, não foi da noite para o dia. Eu acho que esse processo é importante a gente entender, né? Eu costumo dizer que a mulher, ela está muito dura consigo mesma. Né? A gente precisa aprender a ser mais gentil com a gente. Os outros já são duros demais conosco e a gente se autocobra. Não, eu preciso me superar, eu preciso. Em pleno século XXI, a mulher tem que se superar. Calma, como a doutora falou. Né? Tudo tem um tempo, você precisa se permitir viver esse luto, passar por esse processo e saber que mais cedo ou mais tarde você vai superar. Né? Ninguém morre de separação, gente. Vai por mim, experiente no assunto. Ninguém morre disso. E o que a gente precisa é autoconhecimento, né? Olhar de maneira realista onde eu estou, aonde eu quero estar, o que eu preciso fazer para ser um tipo de pessoa diferente. E uma questão que a doutora comentou aqui no início, da questão de se amar ou amar, né, o próximo como a nós mesmos. Se eu não me amar, o próximo também não vai me amar. O outro reflete o tipo de relação que eu tenho comigo mesma. Então, eu preciso trazer autorresponsabilidade e, ao mesmo tempo, ser gentil comigo. De saber, ok, eu não estou me amando adequadamente, eu vou sofrer. Eu costumo dizer, coloca uma data, escolha um prazo, bota lá 2, 3 meses, chora, ouve Marília Mendonça dia e noite. Aquela história, né? Você pode andar no deserto por 7 dias ou por 7 anos. A escolha é sua. Eu falo, às vezes, para minha filha, né? Tem umas músicas da Marília Mendonça que você arrasta o chifre que você não tem, né? Você embarca lá, põe umas músicas, sofre, chora o tanto que você quiser chorar. E quando chegar a data que você determinou ali, para de chorar, levanta e olha o que é que você pode fazer por você, né? Por que eu quis trazer as duas aqui para conversar, né? A Cris, para trazer essa visão para a gente ali da Procuradoria da Mulher, trazer esse apoio, e a doutora Marilane, porque eu acho incrível, várias pessoas elogiaram, né? E olham a doutora Marilane como uma mulher empoderada, e ela é. Mas o que eu acho importante? Vocês olharem e entenderem que por trás dessa mulher empoderada existe uma mulher que foi traída, que foi abandonada, que sofreu horrores, que aos poucos vocês vão ir conhecendo as histórias dela, que a gente... para faculdade. E ela foi lá e reescreveu a própria história. Né? Eu costumo dizer, o pessoal que passa pelas minhas palestras sabe disso, eu saí de um casamento onde eu era dependente emocional, financeira, hoje eu não dependo de nada, eu amo os meus filhos, mas eu não dependo nem deles para ser feliz, né?
eu só dependo de mim. O que Deus me deu todas as condições para que eu seja feliz. Ó, a gente pode falar sobre ninho vazio um dia desses, hein? Hoje nós falei definimos isso pra esse hoje. tema. A gente vai falar sobre a síndrome do ninho vazio. Porque a minha neném, né, vai embora de Blumenau, não vai mais morar com a mamãe. E aí a gente falou hoje, vai ser gravado na semana que vem, então eu já vou te chamar pra gente Ninho fazer vazio, síndrome do ninho vazio. Porque eu ajudo todo mundo com isso. E agora eu vou passar por isso, né? Então vamos marcar Mas eu consulta. eu encaro de boa isso, porque eu quero que minha filha não passe pelos mesmos perrengues que eu passei. Tá com vontade? Quer ir? Vai. Se joga, o mundo tá aí para ser conquistado, para ser dominado, e a mãe tá aqui. Mãe serve para isso, para dar apoio, para encorajar, né? Assim, e se vai ninguém com fez Deus, isso por mas liga vocês, pra mamãe todo dia só pra dizer bom dia, pra mamãe pior que eu ouvir não sua sou assim, voz. não. Pior que não. Eu sou bem tranquila mesmo. E assim, né? A gente estava falando também dessa relacionamento de como a mulher se percebe também, né? Muitas vezes, até por influência, né, da mídia, enfim, Sim. né, do próprio meio, a mulher tem muito uma conotação sexual. É. Né? E aí, quando acontece a traição, porque eu fui trocada por uma mulher, Que é né, melhor do Mais que eu. jovem, melhor, mais mais magra, bonita, ou mais né? Não tem gorduda. nada a ver. Mais gostosa, não tem nada a ver. Porque assim, ó, Fosse assim, Gisele Bündchen não era traída, gente. Shakira. Olha, a Shakira. Shakira tá aí. Gente, pelo Shakira amor de foi Deus, não. sacanagem. Não, foi. Então, assim, quem vai gostar de você vai gostar pela pessoa que você é, né? E não como você está. Tanto é que, assim, eu tenho amigos que são personal trainers e eles não ficam fazendo aquele perfil porque a mulher tem que ser igual a eles. Não, eu até... Fitness. A maioria dos meus amigos personal, a esposa é gordinha. Fala assim, Eu acho o máximo isso. Por quê? Porque ele tá deixando ela ser ela mesma. Ele pode até incentivar, né? Que se é a apaixonou questão... pelo ser, né? Não Mas ele pelo... se apaixona, porque Exatamente. se ele for levar ela por esse caminho, vai ser algo natural, que ele tá querendo cuidar da saúde, mas não é uma imposição. Porque a mulher, assim, ó, principalmente assim, já que tá falando, né, colocando o exemplo da sua filha, as jovens, às vezes elas acham, por exemplo, que quando você citou ali o fato de fazer o sexo oral, se eu não fizer, eu vou perder. Se eu não fizer, se né? sujeitar, né, a uma vontade que uma não é violência, dela, né, que a é mulher se violência, submete. com Isso. certeza. Ou com ainda, certeza. tá começando um relacionamento e você gostaria que você usasse camisinha. Eu não gosto. Não posso perder ele. Aí tu aceita e sem camisinha e às vezes te colocando, porque na maior parte das vezes, né, a mulher, ela acaba assumindo essa função com medo de perder e acaba tendo aí as doenças sexualmente transmissíveis. Uma gestação indesejada. Uma gestação indesejada e aí o homem não, né? Porque o homem fica nesse ciclo. Eu já tive experiência porque, como fisioterapeuta, eu trabalhei... eu tinha bolsa de trabalho na FURB, né? E antes a gente teria que estar ligado dentro da área da saúde. E aí, por exemplo, eu trabalhei em um laboratório de análises clínicas e às vezes tu pensa assim, que acontece isso somente com as mulheres que não têm informação. Não, acontece em todas, né, em as todas, classes sociais. Em todas, com De certeza. às vezes mulheres procurarem, então lá com doenças sexualmente transmissíveis. Aí eu pergunto, por quanto tempo, né, tu tá assim? Né? Assim, e elas comentam, porque né, eu saí, não queria ter relacionamento, aí não, né? Cadê o teu amor próprio? Cuida você primeiro tem que da pensar tua em você, saúde. né? Tem que pensar em você, no que é bom pra você, né? Os outros Né? é só os E aí, outros. não, se tu quer manter aquele relacionamento, então tá, vamos, né? Me traga, né, a segurança que eu estou E precisando entre para, né? os jovens, principalmente as meninas, elas sentem uma obrigação tão grande de iniciar a vida sexual cedo, porque Deus o livre se elas continuarem virgem até os 15 anos. Antes eu achava que era com 15 que começava. A Samara Hoje em dia a sofreu gente vê com preconceito 12. porque ela era a Sim. única da turma que era virgem, todo mundo botando pressão. Daí um dia ela chegou, conversou comigo, deu só ouvir, né? Querendo matar, mas só ouvir, né? E aí fui bem terapêutica. Eu falei, pois é, será que elas estão falando isso porque realmente elas pensam isso, que você é antiquada, careta e tal? Ou elas querem, não querem que você tenha algo que elas nunca mais terão? Será que isso aí não é uma certa inveja, porque você é a única que ainda com não entrou nessa certeza. onda? Por isso que eu falo que é muito importante que a gente crie filhos formadores de opiniões e não filhos exatamente. seguidores. E Né? não, eu Os sempre filhos falei isso para ela, precisam seja escolher você a não. formadora de opinião, né? Faça, trilhe o teu caminho, a tua estrada, não vai pela onda dos outros, não. Não, e com 4 filhos, cada um tinha uma opinião diferente, uma personalidade diferente. E um deles, que eu não vou falar qual, porque senão depois vão me matar, ele decidiu que, a princípio, ele tinha decidido que ele só iria transar com a esposa dele, ele não ia na igreja.
Que Porque legal. ele entendeu a troca de energia, Sim. que ele não queria se O relacionar efeito com uma disso, pessoa ruim. E eu lembro que os amigos falavam assim, seu viadinho. Usavam termos assim com ele. Pejorativos, né? Como é que é? Que nem assim, eu tenho um relacionamento de 25 anos. Aí, se o meu marido, eu vou falar com a minha mulher. Pau mandado. Por aí, exatamente. E eu lembro que esse meu filho, ele falava assim, não, por que vocês acham que eu tenho que sair por aí beijando todo mundo, pegando todo mundo? Mas tu é gay. E ele falava assim, se um dia eu achar que eu sou gay, eu não vou ter problema nenhum em ser gay. E isso surtava a cabeça dos amigos. Porque ele nunca se posicionou assim, tipo... mas era igual a Samara. E perguntava pra ela, tá, mas tu gosta de mulher, então? Tu não gosta de menino? Como assim? Não achavam normal isso. E ela nunca se deixou abalar. E eu sempre apoiei também, filha. Vá pela tua cabeça, pelo que você acredita, né? Mas são estereótipos, né? E a sociedade, assim, né? São fases. Quando ele teve a primeira... Todos os meus filhos me contaram da primeira relação, né? Que eu sempre fiz questão, falava, gente, me conta para dar bombonzinho, colocar debaixo do travesseiro, por favor, eu sou essa mãe louca. E aí, quando tipo a fada do dente. Contou, tipo a fada do dente, a fada da camisinha. Aí, quando ele contou, na verdade, quem contou foi a irmã dele, né, que contou. Chegou e entregou. Né, o fulano... A gente corta. Só que não. Aí falou assim, porque fulano teve a primeira relação dele. A minha única preocupação, assim, únicas, né? Na verdade, eu perguntei, você usou camisinha? Usei. Foi legal? A menina era uma menina legal? Te respeitou? Respeitou a menina? Sim, ok. Você quer me contar detalhes? Não, né, mano? Aí também já é exagero, né? Não, eu queria saber se doeu, se não doeu. Pelo amor de Deus. Não, né, Mari? Isso, não, né, Mari? Sim, eu sou aquela mãe bem invasiva. Não, o bom é o equilíbrio, né? Gente, nosso papo tá ótimo, mas a gente já extrapolou o horário do horário, né? Então, hoje nós ficamos por aqui. Tinha várias perguntas, deu só pra gente colocar aqui 2, mas a gente vai respondendo as outras nos outros episódios. Mas todo esse papo é pra gente entender que a mulher tá longe de ser o que ela gostaria de ser. Né? E a gente também não deve parar por aí. A gente deve continuar insistindo, batalhando pelo que nós queremos, lutando para ser feliz dentro do que nós acreditamos, né? Eu costumo dizer, se Jesus descesse na terra novamente, ele chegar e ia perguntar, Marilene, o que você quer que eu te faça? Ia perguntar para Sami, o que você quer que eu te faça? Para Cris, a mesma coisa. Eu não ia dizer o que a sociedade quer que eu faça por você, né? E nem ele iria impor a vontade dele sobre nós. Então, ainda é sobre o que nós queremos, ainda é sobre o que nós pensamos, né? Seja você mesma. Seja você mesma, pouco importa a opinião dos outros, porque como a Glória Maria falou sabiamente, quem vai deitar no caixão é você. Na hora de ir embora, ninguém vai pegar a senha e dizer, tu fez tudo o que eu queria, tu me agradou. Papai e mamãe não vão dizer, você me agradou, então agora eu vou deitar no caixão no seu lugar. Não, é você que vai ter que ir. Então você vem sozinho e vai embora sozinho. A gente é livre para fazer as escolhas que nós queremos, né, que quisermos. Depois a gente é prisioneiro das consequências. Ok, né? A gente tendo esse conceito, é vida que segue. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que dê mais 3.000 visualizações também em 2 semanas. Mandem perguntas, continuem mandando, que a gente vai tentar sempre aqui responder vocês e ajudá-los no que for necessário. Vocês viram que a gente tem aqui 2 organizações extremamente importantes, que é a Procuradoria da Mulher e a OAB por Elas, que são comandadas por mulheres igual a mim e a você. Né, que passam pelos perrengues. É a doutora, mas atrás, depois do doutora, tem uma mulher normal, que tem uma história de vida aí fantástica. A Cris também, ela é mulher, ela é mãe de pet, mas é mãe, né, é mãe da cidade. Uma pessoa que é mãe bichológica, isso. É uma mulher que tem uma história de vida incrível, também de superação na questão da saúde, tem muitas lutas e batalhas que ela venceu e estão lá prontas para auxiliar você gratuitamente. Então, procure a Procuradoria da Mulher, a OAB, o projeto OAB por Elas, que vai te auxiliar. E, claro, mande também aqui pra gente, que a gente também encaminha se for o caso. Beijo, gente. Obrigada pela audiência. Meninas, obrigada pela participação. Filha, I love you. E antes dela ir embora de vez, eu trago ela mais vezes para explorar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.